O sábado do Noticiário Colorado foi marcado pelo avanço na venda do atacante Wesley para o Krasnodar da Rússia, que ofereceu 12 milhões de euros pelo jogador, e as repercussões a partir disso. O lance de craque aconteceu em Caxias do Sul, e vários personagens do ambiente colorado se manifestaram sobre vários assuntos. O auxiliar técnico de Roger Machado, Adailton Bolzan, falou sobre eventuais saídas, admitindo que sim, o Inter vai passar por um pequeno processo de necessidade de reposições a partir do assédio que existe no futebol europeu em alguns jogadores. Abel Braga admite que voltará a trabalhar na próxima temporada e existe uma grande chance desse retorno ser para o Internacional. A gente fala também a respeito de Veguete, o atacante do Vasco, que foi especulado no Inter e que saiu desmentindo essas informações ao longo deste final de semana. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 14 de dezembro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo deste sábado. Eu começo falando sobre a venda de Wesley, que é o grande assunto deste sábado que tomou conta do Noticiário Colorado. Na tarde do sábado, eu trouxe informações aqui no canal a respeito da proposta do Krasnodar da Rússia, que aumentou de maneira significativa a ponto de ser aceita pelo Inter e de haver um encaminhamento neste momento da venda do jogador. Os valores eles não estão totalmente conhecidos ainda, tá? Alguns falam em 12 milhões de euros mais o perdão da dívida do Wanderson, outros 10 milhões de euros mais o perdão da dívida do Wanderson, mas o grande ponto é que pelo valor colocado na mesa, o Internacional está disposto a aceitar. E essa venda está encaminhada e já vinha sendo trabalhada pelo Inter há algum tempo. O Wesley deve jogar no Krasnodar da Rússia na próxima temporada. E os impactos disso a gente trouxe no vídeo da tarde deste sábado, é só conferir aqui no canal, tá? O Inter vai em reposições no mercado, o Inter vai, enfim, tentar buscar esses reforços, e esse assunto ele foi muito repercutido no lance de craque, que é um jogo beneficente organizado pelo D'Alessandro, que obviamente está muito dentro do contexto do Internacional, por ser o D'Alessandro, dirigente do Inter, e esse jogo aconteceu em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi, com toda uma temática especial pelo ano que a gente viveu aqui no estado do Rio Grande do Sul com as enchentes. E no lance de craque, algumas declarações repercutem no ambiente colorado e são importantes da gente trazer aqui, como por exemplo, a entrevista do Adailton Bolzan. O Adailton Bolzan é o principal auxiliar técnico do Roger Machado e falou na zona mista do estádio Alfredo Jaconi sobre algumas situações envolvendo o Internacional. E o Adailton Bolzan admitiu que o Inter deverá perder jogadores para o futebol europeu. A gente sabe que o Inter projeta fazer vendas como a do Vitão, a do Wesley entrou nesse bolo agora pelos números envolvidos pelo Krasnodar da Rússia, mas o Adailton Bolzan ele chega a admitir que é muito difícil segurar esses jogadores com o assédio que se tem da Europa pelos destaques que eles tiveram. É muito difícil segurar esses jogadores e vão ser buscadas reposições no mercado. E isso, obviamente, se encaixa perfeitamente na situação do Wesley, que agora pode estar de saída para o futebol russo. Esta é a tendência, tá? Uma outra declaração que repercutiu bastante no lance de craque foi do Abel Braga, que foi técnico de um dos times e que é um cara, obviamente, que está. Sempre que a gente fala de Abel Braga, a gente está falando também de Internacional pela ligação que existe. E o Abel Braga tem grande chance de trabalhar no Internacional no próximo ano. Isso já havia sido tratado. O próprio Abel Braga já havia admitido que existia um acordo com o presidente Alessandro Barcelos e de que no próximo ano, muito provavelmente, ele trabalharia no Internacional pela relação que ele tem com o D'Alessandro, que também quer o Abel Braga por aqui. E ao ser questionado sobre sua situação pessoal no momento, o Abel Braga foi muito claro ao dizer: o ano que vem está definido. Eu vou voltar a trabalhar. O Abel Braga não vem em 2024 por duas situações. O aeroporto não estava aberto ainda, o Salgado Filho, a neta dele havia acabado de nascer, e ele disse: minha neta já está com 3 meses, tá tudo certo, já posso voltar a trabalhar. Ele não quis dizer a situação do aeroporto Salgado Filho, porque indicaria o destino. Inclusive, o que o Abel Braga falou foi: eu não sei para onde eu vou, mas em janeiro eu vou para algum lugar.
tentando despistar quanto ao Internacional, até porque a gente sabe que faltava o movimento do presidente Alessandro Barcelos para oficializar o convite ao Abel Braga, isto há algumas semanas. Isso já pode ter acontecido e já deve ter acontecido, tá? É uma grande tendência do Abel Braga trabalhar no Internacional na próxima temporada, e aí ele seria um coordenador técnico, ele seria alguém do ambiente da direção para ajudar a cuidar do vestiário, para ajudar junto com o D'Alessandro nessas situações, para ser mais uma voz importante dentro de um comitê de futebol que o Inter tem no momento. Essa é a ideia pro Abel Braga, que vai ser sim um cara importante nesse bastidor, tá? Uma outra informação importante é sobre mercado e sobre uma informação que a gente trouxe ontem, de uma sondagem do Internacional em cima do Veguete e de uma conversa que houve do Inter com alguns intermediários em relação a Veguete, atacante do Vasco da Gama. Houve uma polêmica, os empresários do Veguete vieram a público dizer que um grupo de empresários estava se passando por empresários do Veguete sem ter a procuração do jogador. Isso ficou um pouco mal explicado, porque muita gente pensou, bom, talvez seja realmente o Veguete que tenha passado essa procuração e esteja despistando os empresários que eram até então, mas não. Essa situação agora ela ficou um pouco mais clara, porque o próprio Veguete, nas suas redes sociais, se manifestou dizendo: ah, não acredito em tudo que vocês veem por aí, dizendo que vai ficar no Vasco da Gama, dando declarações no bastidor também em relação a isso, tá? O Veguete está desmentindo a história dele sair do Vasco da Gama. Ele foi oferecido a alguns clubes, entre eles ao Internacional, por um grupo de empresários, mas esse grupo de empresários não tem exatamente uma relação com o Veguete, então fica parado por aí, não houve nenhum tipo de avanço em conversas com o atacante vascaíno, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Odds desse domingo. A gente tem pela Premier League Chelsea e Brentford. Odd do Chelsea 1,41, empate 5,3 e o Brentford tá pagando 6. Tem pela Série A italiana também, Milan e Genoa. Odd do Milan 1,5, empate 4,2 e o Genoa tá pagando 6,5. Joga lá na KTO com responsabilidade, tá? A KTO é um site para tu te divertir. Proibido para menores de 18 anos, lembrando que apostas podem fazer com que tu percas dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!